Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso certamente atingir. Oremos. Te louvamos, ó amado e poderoso Deus. Tu que habitas, Senhor, no mais alto e elevado céu, tá conforme disse João, no terceiro céu. Lá onde, ó Pai, a Tua glória, os anjos, serafins e querubins não podem contemplá-la. Por isso, com duas asas, ó Deus, elas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés, com duas vão, ó Deus, voando, cantando: Santo, Santo, Santo és Tu, ó amado Deus. Reconhecemos, ó Pai, que a Tua santidade verdadeiramente nos constrange, porquanto, Senhor, desde o ventre da nossa mãe, nós já fomos concebidos em pecado. Neste amor que o Senhor tem por nós, reconhecemos que precisamos da Tua graça, precisamos das Tuas misericórdias, renovando-se em nós, a fim de que tenhamos o privilégio de nos achegarmos antes da Tua presença. Pai, obrigado, Senhor, pela noite finda, pela proteção e por ter colocado em nós este novo dia, Pai, aonde nós contemplamos, aonde nós, ó Deus, ouvimos notícias, aonde, Senhor, nós trabalhamos, aonde nos movimentamos de um lugar para o outro. Muito obrigado, porque enquanto nós temos esta graça, há aqueles que nesse momento já dormem na Tua presença. A este, Senhor, conceda-lhes aqueles que merecerem o descanso da Tua parte. Senhor, entregamos nas Tuas mãos também o nosso país, que completando os 50 anos, Senhor, de jubileu, ele precisa certamente do Teu toque. Tocar, ó Deus, no coração dos líderes desse país. Tocar, Deus, no coração de todos os servidores públicos, para que cada um faça a sua parte como convém. E as famílias angolanas, Senhor, possam ter alguma coisa para partilhar, porquanto algumas vezes alguns que governam, Senhor, não o têm feito com dignidade. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, aquelas famílias que por agora padecem de alguma enfermidade física e espiritual, alguma necessidade também física no caso de alguma alimentação. Todos estes colocamos nas Tuas benditas mãos, pedindo que lá dos altos céus, Pai, socorra-os e visita-os também de acordo com o Teu querer. É um novo dia e consagramos nas Tuas mãos com esta palavra que será lida. Seja conosco, Pai, e fale em nós, por intermédio de Teu Filho Jesus Cristo, ao qual nós suplicamos e também esperamos. Amém. Amadas e amados no Senhor, neste dia, fala para vós, irmãs e irmãos, o vosso irmão na fé Pedro Frâncio Calufelo, a partir da área missionária do Bengo. Digníssimos, a palavra de Deus para hoje, nós vamos encontrá-la no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreve Lucas. Em Lucas, no seu capítulo 4, versículos 14 a 21. Em Lucas, no seu capítulo 4, versículos 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar, onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje
se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. São palavras de salvação, graças a Deus. Estimadas e estimados irmãos, minha e meu caro ouvinte, a mensagem de hoje está subordinada ao tema: a missão da igreja foi declarada pelo Senhor Jesus. A missão da igreja foi declarada pelo Senhor Jesus. Irmãos, o sermão em Nazaré, aqui, dos 4 evangelhos, apenas Lucas registra este acontecimento. O anúncio de Jesus dizendo ter vindo para evangelizar foi particularmente importante para Lucas, por causa do conteúdo desse mesmo evangelho. É evidente que Jesus não retornou imediatamente para Nazaré. Parece sugerir então aqui Lucas que ele voltou para a Galileia depois da prisão de João. Mas aqui nós percebemos certamente que esse é o relato mais antigo que se conhece sobre um culto numa sinagoga. É improvável que houvesse leituras pré-fixadas. Jesus ou o dirigente da sinagoga pode ter escolhido a passagem de Isaías 61, 1 e 2. E aqui na sinagoga era costume a assembleia se levantar para a leitura, tal como nós fazemos no Evangelho, e sentar-se para ouvir o sermão. A passagem escolhida demonstra a grande preocupação de Jesus pelos pobres. O ministério de Jesus, minhas e meus irmãos, começou na sinagoga de Nazaré. Ao participar do ofício de adoração, levantou-se para ler e lhe deram providencialmente o rolo do livro de Isaías. Ao ler os versículos ora ditos em Isaías 61, versículo 1 e 2, analisando o texto, vemos nele o anúncio de sua missão claramente. Primeiro, evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, era o momento, era o ano da graça de Deus. A graça salvadora que se manifestou na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo se assume que veio pregar e ensinar aos mansos, restaurar os que sofriam por causa de problemas na vida, libertar os cativos do pecado, das doenças e das injustiças também, abrir a prisão aos presos e, sobretudo, apregoar, ou seja, cumprir o ano jubilar. De facto, fez tudo isso. E hoje a igreja deve continuar a cumprir a sua missão, pois notam-se inúmeras injustiças neste mundo onde nós estamos. Notam-se inúmeros cativos pelo pecado. Notam-se inúmeros cegos espirituais. E cabe à igreja, que somos todos nós, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Voltemos para o texto. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, entendamos que Jesus, ao ir para Nazaré, ele não foi só. O Senhor Jesus foi para lá no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. E ao falar as palavras que ele falou ali, ele não as falou por si mesmo. Ele estava revestido de poder da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo. Na verdade, ele não precisaria, mas estava revestido da autoridade do Espírito Santo, pois é a primeira vez que ele vem e se apresenta, e no final vai dizer: tudo o que acabais de ouvir, hoje se cumpriu a escritura do que acabais de ouvir. É a primeira vez que Jesus vem e se pronuncia desta forma. Minhas e meus irmãos, a missão da igreja foi declarada aqui neste momento pelo Senhor Jesus. A igreja deve continuar a cumprir a sua missão. A igreja não negocia
negocia a sua visão, a igreja não negocia os seus valores, pois a igreja, a sua missão não depende dos homens, mas depende da visão do Senhor Jesus, naquilo que Ele a constituiu, que é ir ao mundo, pregar a palavra, que é ir ao mundo, apregoar o inaceitável do Senhor, que é ir ao mundo, minhas e meus irmãos, dar visão aos cegos, ajudar os pobres. É para isso que o Senhor constituiu a igreja. Hoje eu abri a palavra tal conforme aconteceu com Jesus. Há aqueles e aquelas que quando uma palavra é lida e se o pregador falar alguma coisa que lhe afeta, este vai tornar-se o perseguidor número 1 do pastor ou do diácono ou de qualquer um outro que tenha pregado, com a alusão de que ele pregou certamente aquilo porque terá ouvido algum pecado da parte dele e então veio para confrontá-lo no altar. Não, minha e meu caro ouvinte, a palavra de Deus, ela não se submete aos nossos caprichos. A palavra de Deus, ela não se submete às nossas vontades. A palavra de Deus, ela não se submete aos ensejos carnais. A palavra de Deus é como disse Paulo, ele é como uma espada de dois gumes. Ela veio para cortar, para que sangremos por dentro e entendamos que Deus não se submete a nós, mas nós devemos nos submeter a Ele por intermédio da sua palavra. O Senhor Jesus, quando acabou de fazer a leitura, minhas e meus irmãos, todos os que estavam ali acharam Jesus de louco, porque o que ele dissera criou espanto naqueles homens, e hoje acontece em todos os lugares. Alguns pastores são perseguidos por conta da palavra. E se você prega a verdadeira doutrina, você torna-se inimigo de uma elite na igreja. Se você prega a palavra fiel, a palavra saudável, você torna-se um alvo a ser abatido. Não façam isso, minhas e meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela se cumpre ao longo dos tempos. Você pode prejudicar um pregador hoje, mas o Senhor levantará outro que pregará. E a palavra, queira, quer não, ela vai te atingir, ela vai te afetar, por mais duros que seja, por mais endurecido que seja o teu coração. A igreja não negocia. A missão da igreja foi declarada pelo Senhor Jesus e não depende de alguém endinheirado, não depende de alguém que está lá com as suas mulheres, 3 ou 4 ou 5, e quando o pastor diz que isso não pode, a palavra diz que não pode porque você vive no adultério, quer na verdade perseguir o pastor. Não, é a palavra, e a palavra orienta, e nós não podemos balsamear a palavra de Deus. Minhas e meus irmãos, nós entendemos que esses que estavam ali, aqui, neste lugar, nesta sinagoga, eram bons homens, tal conforme nós também temos hoje. Eles eram bons, desde que ninguém confrontasse a sua verdadeira condição cardíaca. Mas assim que Jesus os expôs pelo que realmente eram, eles se levantaram para destruí-lo. Quantas e quantas vezes não vemos pastores a serem expostos nas redes sociais por se calhar ter defendido a sã doutrina, por ter conservado os ideais da sua igreja, de acordo não só a doutrina, mas de acordo com a palavra de Deus. Quantos e quantas? Quantos e quantas mudaram de igreja porque acharam que a igreja, a IECA, portanto, ela não é a igreja que eles queriam ter de acordo com o seu sonho. Quantas e quantos é que ainda não estão decididos, então andam a tagarelar de um lugar para o outro, andam em parampas de um lugar para o outro, que a palavra de Deus não se submete a ti, você deve se submeter à palavra de Deus. Qual é a condição do coração de cada pessoa, religiosa ou pagã, segundo a palavra de Deus? Minhas e meus irmãos, nós somos pobres espiritualmente, destituídos, falidos diante de Deus. Não podemos comprar nosso caminho para o céu, porque não temos nada a oferecer a Deus. Só podemos receber dele. Somos cativos espiritualmente, somos cativos espiritualmente escravizados ao pecado. Estamos sob o império do reino das trevas, incapazes de nos libertar do tirano perverso que governa este mundo mau e incapazes de nos livrar do pecado que nos mantém em seu poder. Jesus vem e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restaurar a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isso tudo se resume numa palavra: pecado.
pecado, minhas irmãs e meus irmãos. Além disso, nós somos cegos espiritualmente, incapazes de ver a luz da glória do Evangelho de Cristo. A menos que Ele abra nossos olhos, continuaremos cegos. Assim como uma pessoa cega não tem poder ou habilidade em si mesma para abrir os olhos, a menos que Deus realize um milagre, o pecador espiritualmente cego não pode fazer nada em si mesmo para remediar a sua condição, a menos que Deus, soberana e poderosamente, abra os olhos de seu coração. Finalmente, irmãs, somos oprimidos. A palavra aqui significa quebrado, ou seja, quebrados em pedaços. A principal coisa que impede as pessoas a aceitar Jesus é o orgulho. É o orgulho que as impede de ver sua verdadeira condição aos olhos de Deus. A igreja de Laodiceia estava lá naquela altura. Sua avaliação de si mesma era: sou rico e me tornei rico e não preciso de nada. Mas a avaliação de Deus foi: miseráveis, pobres e cegos em nós. Mas a boa notícia é que quando Deus abre os seus olhos para ver sua verdadeira condição diante dele, esse é o primeiro passo para receber as boas novas. Se você sabe que está desamparado e alguém lhe oferece $1 milhão, $1 milhão de kwanzas como presente, isso é uma boa notícia. Se você sabe que é espiritualmente pobre e Deus te oferece gratuitamente para perdoar todos os seus pecados por meio de Jesus Cristo, essa é a maior notícia em todo o mundo. A missão da igreja foi declarada pelo Senhor Jesus. Estamos no mês do fundo da missão global. É o mês das missões, minhas e meus irmãos. É aquele mês onde nós vamos pregar a palavra em todo o lugar. É aquele mês que nós vamos ajudar as comunidades com projetos e outras coisas. É o mês onde eu contribuo para o ID. Eu contribuo para que essa missão da igreja seja concretizada em todos os lugares, contribuindo com o meu fundo da missão global. É uma fase boa. Eu sou igreja, tal conforme você é igreja. Façamos valer a pena a nossa igreja. A missão da igreja deve ser cumprida por todos nós. Pela criança da igreja, pelo adolescente, pelo jovem, pelo médio, pela mulher, pelo homem, pelo diácono, catequista, secretário, tesoureiro, pelo pastor. A missão é de todos nós. Não vamos, na verdade, continuar endurecidos. O Senhor está ali para nos abrir os olhos e a missão continua. A missão da igreja foi declarada pelo Senhor Jesus. Que Ele, na sua infinita graça, nos ajude a encontrarmos homens que se doam, que se colocam na brecha e entendam que a missão da igreja não começa de nós mesmos, mas foi uma orientação dada pelo Senhor Jesus. Fique com a paz de Deus. Oremos. Senhor, te agradecemos por tudo, mas tudo que o Senhor tem feito para que essa igreja continue estável. Te agradecemos, ó Deus, pelos homens e mulheres que se têm doado para poder sustentar, ó Deus, a missão da tua igreja nesta terra. E que no poder do Espírito Santo, ó Deus, os programas têm vindo a ser concretizados. E aquilo que ainda desejamos, ó Deus, projetos em carteiras, sejam realizados de acordo com a tua vontade. E abençoe, Pai, a tua igreja, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.